Meu nome é Marcos Cefas, estamos juntos aqui com um grupo amado de irmãos e irmãs, e juntos vamos estudar a Escritura. Nós vamos falar nesse momento sobre o poder e a necessidade do arrependimento. E vocês sabem que a gente tem orado já faz um tempo, um bom tempo, sobre um dos pedidos que eu tenho orado numa consagração que eu tenho feito, é sobre avivamento. Que o Pai derrame avivamento. E ele começou a vir a mim através do Espírito dele. Ele muitas vezes está esperando de nós algumas coisas que estão tão patentes, tão claras na palavra dele sobre arrependimento, sobre avivamento. E uma delas é arrependimento. A gente pode pensar assim, não, avivamento deve ser uma liturgia X ou Y, ou uma maneira como a igreja está vivendo, uma agenda, uma atividade da igreja dessa maneira ou daquela, um comportamento. Mas essas coisas são apenas uma consequência. A gente não pode copiar uma série de ações, de comportamentos. Não é isso. Quem produz o avivamento é o Espírito Santo. Mas a gente pode buscar os elementos que estão sempre presentes e que esses elementos vêm dele. Então, a partir daí, ele diz, você precisa começar a pregar mais sobre arrependimento. Por isso que domingo passado eu falei sobre arrependimento. E hoje a gente vai falar mais sobre arrependimento, outras coisas, evidentemente, né? Sobre o poder, o valor do arrependimento por causa disso. Porque é um tesouro muito precioso, um tesouro grande, e nós precisamos ter propriedade do que é arrependimento. Eu e você. Nós precisamos saber tudo o que a Escritura diz sobre arrependimento. Isso é ser um mestre. Isso é ser uma maestrina. O chamado da Escritura, e hoje é o dia da Bíblia, para os salvos, para os santos, para os eleitos, é que nós, cada um por si, se torne um mestre. Amém? Não é para você ser um conhecedor superficial da Escritura, não. Existem denominações aí que pregam hoje com muitos seguidores. Você não deve nem ler a Escritura, nem querer entender. A pregação é lá na hora, o homem lá vai pregar. Mas não foi isso que os apóstolos ensinaram. Por exemplo, Paulo, quando ele chega entre os irmãos bereanos, e aí lá no livro de Atos tem um elogio, um louvor aos irmãos bereanos. Por quê? Diz a Escritura que eles eram mais nobres do que os demais. Por quê? Eram mais nobres. Porque eles examinavam nas Escrituras, tudo o que os apóstolos ensinavam. Quem estava ensinando não era qualquer um que apareceu agora não, viu? Com sucesso nas redes sociais, não. Eram os apóstolos. Mesmo assim, eles examinavam tudo à luz da Escritura Sagrada. Amém? Amém? Então, nós precisamos ser peritos, sermos doutos. Sabe o que é a palavra doutor? Significa, teoricamente, né? Eu acho que nem existe. Seria alguém que tem um conhecimento completo de um assunto. Ok? Depois se tornou uma designação para quem fez um determinado curso, né? A pessoa terminou o ensino superior, e aí foi graduando, e depois fez o curso de doutorado naquela área específica, e se tornou um doutor. Eu já vi muito doutor que mal sabe escrever, mas é doutor. Tem um anelão no dedo e muito dinheiro no bolso, né? Então, ser doutor mudou o significado, mas originalmente é alguém que tem o domínio de um assunto. A igreja é chamada para ser douta acerca da Escritura. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais sobre um assunto que é arrependimento. Então queira cada um aqui, não para sua glória, mas queira cada um aqui ser um doutor, uma doutora acerca do arrependimento. Mas não a cultura religiosa evangelical dos nossos dias, herança romana, que a gente, quando pensa a palavra arrependimento, a gente traz uma carga religiosa muito grande. Quando você vai na rua pregar o evangelho, você diz arrependei-vos. As pessoas vão ouvir isso com uma carga religiosa, uma carga de preconceitos, de pré-conceitos, de pré-concepções culturais, religiosas, um fardo maligno, satânico, porque Satanás ele tem trabalhado ao longo dos séculos e dos milênios, já faz 2 milênios que a gente recebeu dos apóstolos, o Novo Testamento, sem contar o Antigo Testamento, né? Então Satanás vem trabalhando para modificar conceitos
de maneira que você ouça e leia e a mesma palavra, mas o teu conceito seja equivocado, totalmente diferente, distorcido. Então é preciso a gente examinar as Escrituras para buscar a verdade. Termos fome e sede do quê? Da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente deve ter compromisso com o quê? Com a verdade. Não é com opinião, achismo, não, porque eu, Marcos Cefas, tenho uma história, uma trajetória, uma caminhada. Então, eu chego aqui para trazer essa palavra e se alguém disser que não é assim, eu vou ficar logo irritado, aborrecido e vou logo partir até para discussão ignorante, assim, meio agressiva, porque, afinal de contas, alguém está contradizendo uma coisa que eu creio. Não, mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos estar abertos, sim, é claro que com firmeza naquilo que temos crido. Mas deve haver em nós humildade para estarmos prontos a ouvir e examinar a verdade. Não é? É claro que com um certo cuidado. Então o apóstolo Paulo disse para a igreja que nós devemos amadurecer, exercitar nossas faculdades espirituais para que a gente saiba discernir não somente o bem, mas também o mal. Ok? E para que nós não sejamos como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Então o menino você convence facilmente. Você chega com um argumento. Isso é assim, 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 por causa disso, disso, daquilo, outro. E isso é assim, assim, assim. E aí o menino espiritual, Paulo está falando de coisas espirituais, é levado a crer. Então muitas pessoas aqui, eu creio que têm maturidade. Minha oração é que todos nós estejamos maduros. Então que nós não sejamos como meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Aleluia. E Paulo vai além e diz assim, pela artimanha de Satanás, pela astúcia dos homens. A astúcia dos homens que induzem ao erro. Não é de uma forma grosseira, é de uma forma sutil, mascarada. A mentira não vem de uma forma grosseira, não. E eu não preciso nem falar muito aqui sobre mentira, né? Porque a gente é criado uma cultura da mentira. Mas a mentira procura usar elementos, armas que lhe são próprias. Satanás é o pai da mentira e os filhos dele estão aí. Então cuidado com a sua boca para você andar em toda a verdade. Cuidado com a mentirazinha comercial, né, profissional, a mentira doméstica. Cuidado. O diabo é o pai da mentira. Então nós devemos andar na verdade. Então, acerca do arrependimento, nós temos muito que avançar. E nós temos trazido aqui para a igreja que durante um bom tempo se acreditou que o Novo Testamento havia sido escrito no grego koiné. O que é grego koiné? O grego é uma língua da Grécia, né? E o koiné era um grego, o nome koiné é uma designação que fala de um tipo de grego que era falado no primeiro, segundo e terceiro séculos. Amém? E um pouquinho antes também. Tá certo? Então, o grego koiné é o grego que as escrituras do Novo Testamento, não Antigo, supostamente haviam sido escritas. Só que os originais da Escritura estão desaparecidos. A igreja teve muito zelo em fazer cópias. O nosso pai, para guardar, isso é uma partezinha, um capítulo, para entrar em arrependimento ainda, da manuscritologia, o estudo dos manuscritos. Ok? Então, o capítulo da manuscritologia traz segurança para a igreja. E um principal elemento de segurança para a igreja quando a gente estuda manuscritologia, é que o nosso pai fez com que se multiplicassem as cópias. Muitas cópias, muitas. Ok? Vocês estão percebendo? Então, lembra aquele exemplozinho que eu disse? Digamos que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, escreveu uma carta para a igreja aqui na nossa cidade. Ele tivesse vivo nos nossos dias aqui entre nós, né? De carne e osso. E vivo ele está, aguardando a ressurreição segundo as Escrituras. E aí, Paulo escrevesse uma carta para aqui para a gente. Todos os salvos, a igreja de Alcha, em toda a redondeza, ia patrocinar irmãos que tinham uma boa grafia, que tinham um bom conhecimento da língua escrita, uma boa gramática. Eles iam financiar a viagem deles, que não era uma viagem assim, olha, pega um carro hoje de manhã, em meia hora, com 10 minutos, tu está lá. Não. Eles iam sair num jumentinho ou num camelo, de cidades como Vitória de Santo Antão, Caruaru, Timbaúba, Goiânia, mais longe um pouquinho, João Pessoa, iam sair num jumentinho ou num camelo, viajando, 2, 3 pessoas ali com comida, com dinheiro para se hospedar em alguns poucos lugares, até chegar aqui em Limoeiro. Quando chegasse aqui,
Cadê o original que o apóstolo Paulo escreveu? Aí o original estava lá todo abarrotado, todo estragado, né? Já tinha um cuspido pisado em cima, era assim que a igreja tratava? Não, a igreja tratava com zelo, que tinha já por inspirada aquela palavra, ok? Então, pessoas ficavam designadas para cuidar daquelas cartas. Amém? E aí se multiplicaram as cópias. Qual a segurança da cópia? Cal estava namorando com Malu há um tempinho atrás, né? Pouquinho tempo. Aí Cal escreveu uma carta romântica para Malu. Daqui 300 anos acharam a carta. Só que não era a original, Cal. Era uma cópia. Mas só acharam uma cópia. Como é que vão ter certeza que aquela cópia era fiel ao original? Só uma cópia. Platão não tem nem documento, tem coisa que discípulos de Platão disseram que Platão tinha dito. Veja só. Raríssimos trechos, não é nem uma carta inteira, nada não. Raríssimos trechos que foram atribuídos a discípulos dizendo que Platão tinha dito. Mas os homens têm isso aí como a mais absoluta, inconteste verdade, acabou. Platão disse isso. Agora, quando se trata dos manuscritos da Bíblia, o apóstolo Shaul disse isso, apesar das muitas cópias. Porque você tendo muitas cópias, você pode comparar. Então, Cal fez uma carta, agora vamos dizer que tem multiplicado as cópias. A carta foi tão bem feita, tão romântica, que os outros homens procuraram fazer cópia, Cal, para poder mandar para suas esposas, suas noivas, suas namoradas. Aí daqui 300 anos tinha mais de 1000 cópias. Aí você pode pegar uma cópia que apareceu lá em Juazeiro, outra cópia que apareceu lá em Salvador, outra cópia que apareceu lá em Criciúma, por aí vai, no Brasil, em Manaus. Aí você compara a cópia de Manaus com a cópia que veio de Criciúma. Na cópia de Manaus está faltando essa palavra aqui, mas a de Criciúma tem. Só tem 2 cópias, não tem mais cópias. Vamos pegar outras cópias, só que 99% das cópias tinha aquela palavra. Mas a de Manaus não tinha. Será que 99% estava errado? Não. A certeza é que a palavra estava na original. Por quê? Porque 99% tinha a palavra. Então, nosso Pai permitiu que as cópias se multiplicassem. Estou falando isso porque isso é segurança para vocês. Amém? É um capítulo da manuscritologia. Amém? Mas existe um outro capítulo que é pouco mencionado. Parece que está meio assim debaixo do tapete. Onde estão os originais? Então, imagine que a igreja, na época dos apóstolos, foram guardando. Alguns irmãos foram ficando idosos. Passaram para seus filhos cuidarem daqueles originais. Alguns líderes que foram surgindo depois dos apóstolos foram atrás dos originais, porque original vale mais do que cópia, sim ou não? Sim, sim. Mas normalmente a cópia é inferior ao original, sim ou não? Então esses homens mais poderosos, líderes, que tinham agora autoridade política e religiosa, eles foram atrás dos originais. Entre eles, uma mulher, a mãe de Constantino, o imperador. A mãe de Constantino, ela tinha uma mente muito disso, ok? Então, aí uma suspeita de Marco e Cefas. Marco e Cefas não é nada, então ninguém é obrigado a crer nisso, só um capítulo da história, tá certo? Mas esses documentos originais foram guardados a 7 chaves, e segundo os meus palitinhos, eles estão guardados aí. Estão guardados. Eles não vão ser trazidos à tona, porque há poder. E nas traduções houve fermento. Eu disse no comecinho do culto que esse fermento não chega a 10%. Mas é suficiente para contaminar os incautos. Para fermentar o coração dos incrédulos, dos ímpios. A gente comentou lá no começo do culto o Salmo 92. Amém? Então isso tudo tem acontecido, amados. Mas aqui está uma tradução do padre João Ferreira de Almeida. A minha tradução é João Ferreira de Almeida, que se converteu posteriormente, né? E que as sociedades bíblicas, como a Sociedade Bíblica do Brasil, tem várias versões da tradução de João Ferreira de Almeida. Versões. Ok? A tradução foi de João Ferreira de Almeida. As versões. Versão, revista e atualizada. Uma siglazinha. ARA. Revista e atualizada.
Versão revista e corrigida, RC, que as assembleias, né, gostam mais das RC, revista e corrigida, o português mais arcaico, são versões. Então existem várias versões, ok? Então as traduções, elas não são inspiradas, as escrituras são inspiradas. O que é que Paulo fala também, entre tantas outras coisas? Não vou falar sobre isso, não vou pregar sobre a Bíblia, mas o que é que ele fala sobre as Escrituras? Ele diz assim, tudo... Lembra daquele estudo profundo que eu fiz sobre a palavra tudo na Bíblia? Lembra do estudo profundo? Depois de muito pesquisar, eu descobri que a palavra tudo significava tudo, né? E Paulo vai pegar essa palavra e vai dizer assim, tudo que nas Escrituras está escrito, para o nosso ensino e edificação está escrito. Aleluia. Então, tudo para o nosso ensino e edificação. Amém? Então, há um valor no conhecimento que é revelado pelo Espírito Santo. Não mera teoria, você aprender. Eu fui para uma aula sobre arrependimento. Se você não tiver revelação, você não vai crescer em comunhão com Ele. Tua vida não vai mudar. Você vai adquirir mais conhecimento. Aleluia. Mas vai ser um peso de juízo esse conhecimento, porque você não viverá esse conhecimento. Por isso a gente precisa estar em oração. Então, a gente volta aqui para Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Amados, tendo dito isso, a gente vai estudar e ser douto sobre arrependimento, visando o avivamento que o Pai quer gerar em nossos corações. Vai mudar nosso comportamento? Vai. A gente vai chegar a um determinado tipo de comportamento? Vai, mas não comportamento pelo comportamento. Comportamento é consequência de mudanças profundas dentro de nós. E avivamento precisa de mudanças profundas. E para que essas mudanças aconteçam, nós precisamos ter revelação, rema, de arrependimento. Sobre o que é arrependimento. Amém? Todo mundo está comigo ainda? Aleluia, a gente já decolou. Amém? Lembra a figura do voo, né? A mensagem também tem... Aperta o cinto, né? Já estamos em cruzeiro. Então, arrependimento não é uma emoção passageira, não é um remorso ou uma tristeza. Arrependimento não é discurso religioso. Todo religioso prega, você tem que, para ser salvo, se arrepender. Arrependa-se. Arrependimento não é adesão denominacional. Eu estava nesse clube religioso aqui, X, aí eu vou para o clube religioso Y, porque eu me aborreci com alguma coisa do clube religioso X. Ou então porque o clube religioso Y tem alguma coisa a mais para me oferecer. Aí eu vou dizer assim, rapaz, até me arrependi do tempo que eu perdi lá no clube X religioso. Não sei das quantas. Porque aqui no Y, veja como aqui é melhor. Aqui, agora eu estou me sentindo bem. Né? A pessoa bota um joinha assim, bem legal. Agora eu me encontrei. Então arrependimento não é isso. Ok? Nas páginas do Novo Testamento, os santos apóstolos de Yahshua, que foram lavados pelo sangue de Yahshua, então são santos. Foram iluminados pelo Espírito de Yahshua, então são santos. Eles ensinaram um conceito que no grego koiné é metanoia. E metanoia é uma mudança profunda na mente. Mudança, padrões de pensamento, de mente. Domingo passado a gente viu Yahshua pregando sobre isso, dizendo assim, mudem a mente de vocês para que vocês creiam na boa notícia da salvação, né? Como é que está na nossa tradução normal aí? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, mude a mente de vocês profundamente. Para quê? Para crer. É crença? Não, para ter uma vida de convicção. Convicções profundas nas boas notícias do Evangelho. Evangelho é boa notícia. Evangelion, boa notícia. Arrependei-vos e crede no Evangelho para que sejais salvos. Aí quando eu falei sejais salvos, a gente mencionou 5 áreas da salvação. A palavra salvação, sotéria, no grego koiné, é libertação, cura, direção, provisão e a vida eterna de comunhão com o Pai. O céu é lugar de comunhão com o Pai. Então, essa mudança profunda da mente é para que a gente tenha uma viva fé, convicções verdadeiras, fundamentadas na verdade, e a gente acesse para a salvação, para que a gente receba a salvação, receba a libertação, cura, direção na vida, direção eterna, provisão, e acima de tudo, o céu não é lugar, o céu é comunhão com o Pai. Então, a vida eterna é essa. Conheçam a Ti, o único, Altíssimo, que merece toda a adoração, e ao Teu Filho, a quem Tu enviaste.
Então, sem metanoia, não há novo nascimento. E essa é uma obra sobrenatural. Ok? Então você vai encontrar hoje na psicologia, na psiquiatria, na linguagem de coaching, mudar padrão de pensamento para mudar comportamento, isso aqui. O Evangelho vai muito além, porque o Evangelho vem a metanoia através da ação do Espírito Santo. Então, qual o fundamento do avivamento para o arrependimento? Que a igreja é um exército que só avança de joelhos. Amém? Amém. Porque é sobrenatural. Você não é chamado a fazer uma coisa difícil. É muito difícil evangelizar, Marcos Sérgio. Eu já insisti tanto. Não é difícil, não. É impossível. Você é chamada para fazer uma obra impossível. Por isso você precisa orar, ter comunhão com o Pai, desenvolver e direcionar a sua fé para aquele objetivo, a salvação daquela vida. Repreender, reparar a brecha. O intercessor, ele vai nas brechas. Estou vendo esse problema na vida dessa pessoa. Você vai nas brechas. Amém? Repreendendo o mal. Você tem uma autoridade de trazer o reino dos céus à terra. Você não ora não, Pai Nosso? Pai Nosso não é repetição da boca para fora, não. Nem ficar repetindo. Pai Nosso, santificado seja o nome. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então eu estou compromissado em trazer o reino. E eu tenho autoridade de trazer o reino. E trazer o reino é trazer mudança nos corações. Mas como isso? Através de revelação. Vamos bombardear com revelação. O Espírito Santo não vai obrigar ninguém. Não vai pegar ninguém pela mão, então, meter a tapa com bem muita força na cara para o olho ficar cego e vai dizer, é por aqui que você vai ter que vir de todo jeito. Não, o Espírito Santo não oprime. Pelo contrário, ele age libertando, ele age trazendo clareza, tirando os véus, tirando as escamas dos olhos. Então você tem que orar, você vê as dificuldades na sua família, nos seus amigos, intercede, clama, jejua, busca, faz votos, tudo isso são justiça pela justiça de Auschwitz na cruz, no madeiro. Amém? Então, sem metanoia, não existe novo nascimento. Você é chamado a cooperar com a obra do novo nascimento. Quem crê? Amém? Amém? Você é chamado a realizar um discipulado verdadeiro. Mas a gente está no ano 2025, as pessoas querem saber mais de discipulado, não. É muito difícil essa história de discipulado. Discipulado é um fundamento da vida familiar da igreja. Não é difícil não, gente. É impossível. Por isso a igreja é um exército que só avança de joelho. Né? Então, no reino mundial, nós só avançamos sobre mentalidades antigas para gerar um ambiente espiritual novo. Existem avivamentos que são nacionais, mas não começam na nação de uma vez. Avivamentos que são regionais, vem só para uma região do planeta. Avivamentos que são bem locais, avivamentos que são só de uma família. Avivamento que dura só um pequeno intervalo de tempo, avivamento que duram anos. Mas a Escritura vai mostrar que o avivamento é quando a gente está vivendo com fundamentos do céu. E é preciso a gente estar vivendo o arrependimento. A gente está se despindo de padrões de pensamentos que tem feito a gente ter um comportamento acerca do que é a igreja. A gente precisa se arrepender do que, como é que a gente tem visto a igreja, a gente tem tratado a igreja. E começar de mim, viu, gente? Começar de mim. Eu tenho buscado na Escritura e em oração pelo Espírito Santo como eu vejo a igreja. O que é ser igreja? Então é preciso haver arrependimento, mudança de mentes antigas para mentes renovadas pelo Espírito de Yahshua. Corações quebrantados, corações submissos, sensíveis à direção do Espírito, do Uruach Hagadosh, do Espírito Santo. O arrependimento é um chamado inicial do Evangelho. As pessoas, Yahshua fez isso, os apóstolos fizeram isso, eles convidaram as pessoas a viver o Evangelho através da proclamação do arrependimento. Mas é claro que quando eles falavam arrependimento, no primeiro século, soava de forma diferente do que soa hoje numa cultura de religião romana. Então, quando eu prego aqui na rua arrependimento, as pessoas estão ouvindo uma palavra com significação diferente em grande parte do seu campo semântico, o campo de significado da palavra, você está entendendo? Da palavra arrependimento, em grande parte do significado para as pessoas hoje, é diferente de quando Yahshua falou. Então, cabe a nós, se proclamar arrependimento é ponto de partida, é base para o Evangelho, para que as pessoas aceitem a mensagem do Evangelho, então cabe a nós
conhecer o verdadeiro significado da palavra e traduzir isso para as pessoas. Ah, mas é mais fácil falar assim: arrependam-se, creiam no Evangelho. É mais fácil falar assim. Só que as pessoas vão ouvir coisas e elas vão ter as suas preconcepções acerca disso que precisam ser trabalhadas. Talvez fora melhor, em algumas situações, eu nem falar essas palavras. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu traduzi já essas palavras. Então o Evangelho, sim, ele tem um ponto de partida no arrependimento. E nós precisamos entender sobre arrependimento se queremos levar o Evangelho e que pessoas aceitem o Evangelho e sejam salvas. Porque nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Amém? Abra sua Bíblia lá em Marcos 1, versículo 14 e 15. Segundo escreveu São Marcos, o evangelista Marcos. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Aleluia. Capítulo 1. Depois de João ter sido preso, depois de Alhana ter sido preso, foi Alcha para a Galileia, pregando o Evangelho do Altíssimo e Alto. O Evangelho pertence primariamente ao Pai. O Evangelho do Altíssimo e Alto. Versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Altíssimo está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse foi o texto que eu preguei domingo passado. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse texto, vá para o vídeo de domingo passado, certo? Não vou pregar hoje de novo sobre ele, só vou mencionar algumas coisas aqui que eu quero destacar hoje. Aqui, veja o próprio Salvador proclamando arrependimento. Proclamando arrependimento. E Alcha foi para a Galileia, depois que Alhana, o Batista, chamado de Batista Alhana, foi preso. Aí, Alcha foi para a Galileia. E quando ele chegou lá, ele foi pregando o Evangelho do Altíssimo e Alto. E ele foi pregando como? Ele foi pregando arrependimento, mudança de mente. Ele dizia: o tempo está cumprido. O que significa isso? Ele pregou sobre isso. O reino está próximo. O que é que significa isso? Lembra aí, puxem para a memória. Mas, principalmente aqui, o destaque agora é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, anunciar, ensinar sobre arrependimento e viva a fé e o que é Evangelho é levar a pessoa a se posicionar em favor do Evangelho. Veja essa matemática, vou repetir. Atenção, vou repetir a matemática. Anunciar, explicar o que é arrependimento e o que é viva a fé. E ainda, o que é Evangelho é levar a mensagem de reconciliação. É igual, esses três fatores somados, é igual, A mais B mais C é igual a conversão, mudança de vida, vida eterna. Amém? Então, Yahshua, ele é um salvador, ele foi pregando o Evangelho do Altíssimo Yahweh. Ele pregava dizendo sobre arrependimento, sobre a viva fé no Evangelho. Aleluia. Então, há outro texto que eu quero destacar em Atos 2:37. Aleluia. Capítulo 2. 5? 6 não, é o 2. O 2, versículo 48? Não, 37. Aleluia. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, ou seja, a pregação de Pedro, os demais apóstolos, compungiu-se-lhes o coração. O que é isso, compungir o coração? O coração se arrependeu. Ficou apertadinho. Ficou quebrantado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E veja agora o versículo 38 aí. Respondeu-lhes Pedro, Cefas, que é Faial: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Yahshua, o Mashiach, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles já estavam com o coração quebrantado, mas Pedro vai e diz a eles ainda: vocês precisam mudar a mente de vocês e crer realmente, confiar realmente, integralmente no Evangelho. Então, o primeiro sermão depois de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, ele não ofereceu conforto, não. Não foi aquela linguagem assim: olha, o Criador ama vocês, nosso Pai é amor. Não foi uma mensagem assim. Foi uma mensagem de arrependimento em vistas de uma condenação iminente. E que existe uma boa notícia. A boa notícia é que há perdão. A boa notícia é que há reconciliação. E como consequência de uma reconciliação, a vida da pessoa começa a ser restaurada já.
Mas nós não vamos colocar o carro nas frente dos bois. E dizer para as pessoas que a vida dela já está restaurada, olha que o nosso Pai quer restaurar a vida dela financeira, venha para Jesus que você vai ganhar muito dinheiro na vida. Venha para Jesus que o seu casamento vai ser... Não. A ordem primeiro, você precisa vir porque você está debaixo de condenação eterna. Existe um Salvador que morreu no madeiro para trazer perdão à sua vida. Reconciliação. Agora, uma vez você tendo vivo relacionamento com o Pai, reconciliado, vivendo uma mentalidade de metanoia, padrões de pensamentos vão sendo mudados à luz da verdade da revelação, aí as áreas da sua vida vai sendo poderosamente abençoadas. Começa a entrar no eixo. Casamento, começa a entrar no eixo. Relação, pai para filho, filho para pai, começa a haver um ajuste. Como é que eu lido com o dinheiro? Como é que eu lido profissionalmente com as coisas? Começa a ver, porque a Escritura, a palavra do nosso Pai, tem direção para todas as áreas da nossa vida. Está claro? Amém, gente? Então, o princípio apostólico é, se não houver metanoia, mudança de mente profunda, que vai afetar em comportamento, mas comportamento é consequência, a gente não pode ir atrás de comportamento, a gente tem que ir atrás de mudança de mente, que é sobrenatural, operada pelo Espírito, para quem deseja. Ele não bota a goela abaixo, feito antigamente os nossos avós davam remédio de velho, né? Goela abaixo, lembram? Acho que ninguém lembra aqui, né? Aleluia, né? Eu lembro. Era lá que caixa 19. Estava aqui assim, né? Às vezes sustentava até a boca assim, bota a goela abaixo. O Espírito Santo não vai botar a goela abaixo a verdade, não. Você tem que desejar. Não, mas eu já sou rico e abastado na verdade. Você parou por ali. Porque ele resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos simples. E o simples não vai bater no peito e dizer assim, olha, eu sou muito humilde, não. Já vi gente falando isso, porque eu sou muito humilde. Não. É fácil condenar os outros, que os outros são orgulhosos, são arrogantes, isso aqui. Né? E o humilde sou eu. Então, o princípio apostólico é esse, que o acesso ao reino é dado através da metanoia. Não é adesão religiosa, mudança de clube. Não, mas porque a gente vai pregar o evangelho. Mas só que a gente está gerando um ambiente artificial e as pessoas estão vindo por esse ambiente. Aí já vão nascer atrofiadas. Vai ficar assim, a igreja cheia de gente doente, sem ter se convertido, a maioria sem ter conversão nenhuma, religioso de carteirinha, doente e adoecendo e contaminando. O que é que o Matuto diz? Tempo atrás, uma laranja, podre no saco, o que acontece? Bota tudo a perder. Então, está os salvos aqui, está o salvo, aleluia. Os salvos aqui são perfeitos? Ainda não, né? No sentido de sermos a estatura do varão perfeito, nós não somos ainda. No sentido da salvação, somos perfeitos, da justiça, somos perfeitos, aleluia. Agora, pense uma coisa. Você é uma pessoa influenciável. Aí o ambiente pode estar sendo contaminado para quebrar a unidade, para uma série de coisas. E um galpão, o que é mais fácil mudar? O que é mais fácil mudar? A raiz de uma árvore que está nascendo, e você está dando a ela direção, ou depois que o tronco já está grosso? Uma cultura evangelical, ministerial, sadia, desde o comecinho, aparando, dando ajuste, ou depois uma comunidade com 10 mil pessoas que já embarcou no barco, todo mundo vivendo as mesmas práticas, para mudar mais fácil. É o primeiro. O primeiro é mais fácil, né? Certo? Então, é isso, gente. A gente está tendo hoje uma oportunidade aqui que grandes congregações não têm. E se eles quiserem ter, eles também terão muito prejuízo e a maioria não está disposta a pagar nem 1/10 do que é necessário ser pago. Bem, segunda coisa, arrependimento, ele produz também uma transformação real. Então, quando a gente examina a Escritura, você vai ver que o arrependimento ele é um ponto de partida para o Evangelho, as pessoas aceitam o Evangelho e sejam salvas, mas também esse arrependimento é uma mudança real. Vamos dizer, e essa palavra? Arrependimento é mudança real. Porque houve uma aculturação religiosa evangelical de que arrependimento não é mudança não. Você já ouviu a frase, venha como estáis? E parece que a frase ela se estende inconscientemente, fique como estáis. Não é só venha como estáis, fique como estáis. Mas nós, quando aceitamos o Evangelho, é milagre, lembram? Que não é difícil, é impossível. Mas quando nós aceitamos o Evangelho, agora nós somos empoderados a cooperar com o Evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer, literalmente, taxativamente, porque de somos cooperadores.
Amém? Então quer dizer que você recebeu um poder sobrenatural para fazer coisas que é impossível você fazer sem ele. E se você não cooperar, você vai estar falhando a parte que agora você recebeu o poder para fazer. E às vezes a gente vê, eu mencionei domingo passado, a gente vê o enterro voltando. Essa história do matuto, né? Olha o enterro voltando. Quando alguma coisa deu errado demais, né? Alguma coisa foi decepcionante. E eu digo a vocês que muitas canções evangélicas no nosso dia é enterro voltando. Só que a maioria das pessoas ainda estão indo no enterro, mas vai voltar. É dando ordem ao Criador de coisas que Ele já determinou que nós, como igreja, fizéssemos, nós vivêssemos. Coisas que Ele já nos capacitou a viver, coisas que Ele nos mandou buscar. Por exemplo, o apóstolo Saul, pelo Espírito Santo, ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. O imperativo está dado para quem? Para Marcos Cefas obedecer. Mas aí existem muitas canções espirituais que Marcos Cefas vai cantar assim: enche-me com teu Espírito. Fugiu a música agora, certo? É o enterro voltando. Eu já recebi a ordem que eu devo me encher, mas agora eu transformo isso num pedido para tirar a responsabilidade de mim. E digo assim: tu vai me encher. Eu vou participar da corrente da fé, dos 77 apóstolos, e vou orar durante as 77 semanas, para que a minha fé aumente, e eu vou para as 77 vigílias, pedir aos 77 homens que orem pela minha fé, porque a minha fé está pequena. E quando veio a Covid, a minha fé se abalou, porque a minha fé é pequena demais. Foi passando de 40 tudo. Só que a ordem da palavra é outra. Não é vá para as 77 vigílias dos 77 homens de Deus, durante as 77 semanas, suba os 77 degraus de joelho. Não. A ordem é: a fé vem por ouvir, mas ouvir da palavra do Mashiach. Ouvir é mais do que ser bom das oiças, como diz o Matuto, né? Todo mundo está me ouvindo direitinho. Será que você está me... Todo mundo está me escutando, me perdoe. Mas será que você está ouvindo o Mashiach? A fé vem por ouvir Marcos Cefas pregando fielmente a Escritura. Não vem não. É enviado por ano. A fé vem por ouvir a palavra do Mashiach. Então, se você, quando está ouvindo Marcos Cefas, aleluia, Marcos Cefas fala coisas fiéis, e você consegue ouvir que não é Marcos Cefas, não é o timbre humano, mas você está interiorizando as palavras do Mashiach, pela fé. Aí a tua fé está se desenvolvendo. Assim como alguém vai para uma academia de musculação, passou 2 meses com o braço no gesso, o braço estava ali, perdeu massa até muscular, estava quase atrofiando. Tem gente que tem um derrame, o braço atrofia, tem que fazer fisioterapia para a musculatura ter a sua elasticidade, plasticidade, né? Então vai atrofiando. Espiritualmente também acontece. Tem gente que está assim na frente. Mas aí vem as doenças, vem os problemas, as dificuldades, vem as dúvidas quanto à salvação, e a pessoa vai pedir aos irmãos que orem. E tem muito poder a oração, aleluia por isso. Bem, mas isso é uma muleta espiritual. Aí o caso da libertação que eu mencionei. Você ora, a pessoa é liberta. Se a pessoa não aceitar o evangelho, piora. Tem uma casa que está acontecendo fenômenos paranormais. Os demônios estão pintando, bordando, estão aproveitando ali de coisas que foram oferecidas, foram feitas lá, estão bordando. Aí vamos reunir a igreja para orar, a igreja ora. Irmãos jejuam, os irmãos jejuam. Irmãos abençoem, os irmãos abençoem. Só que as pessoas que estão lá, ninguém prega o evangelho. Ninguém ora pela conversão das pessoas. Aí dá uma aliviada. O poder da oração é grande. Aí passa 1 mês, 2 meses, dependendo da situação, daqui a pouco vem pior. Porque o mal foi pago e vidas fizeram pactos e estão debaixo de consequência, e não houve arrependimento, não houve mudança de mente. Então, as mesmas práticas vão voltar. A igreja está vivendo 1001 maravilhas, de repente tem um problema. É porque aquele problema nunca foi tratado. Mais forte, né? É. Mais forte. Quando o problema é tratado nos corações, o problema vai vir mais. Acabou. Agora, quando ele não é tratado no coração, ele está lá. Na primeira oportunidade, circunstância favorável, aí aquele problema aflora. Lembra a história que eu mencionei do criminoso, o homicida, um latrocida, que foi preso, condenado a 10 anos de prisão. Aqui no Brasil, com 4 para 5 anos de prisão, bom comportamento, aí ele é colocado em regime semi-aberto, depois vai para o aberto, etc. e tal, fica com aquela tornozeleira e está aí no meio da sociedade, no meio da família da pessoa que ele matou, e depois vai ser presidente. Escapuliu, né? Mas é verdade. Porque quantos brasileiros estão mortos, né? Diretores aqui da escola da nossa cidade, sem uma falar com a outra, me disse quase a mesma coisa. Os jovens estão, o futuro deles já foi roubado, já foi morto. Não tem mais expectativa. Então, aquele criminoso passou 10 anos sem matar ninguém na prisão. Vamos dizer que não foi no Brasil isso não. Certo? Tem algum país que tem que pagar 10 anos mesmo. Aí passou 10 anos dentro da cadeia. Aí quando ele saiu diante da justiça dos homens, ele saiu com uma ficha limpa, sabia? Ele pagou, ele quitou a dívida. Ele pagou a pena, ele cumpriu a pena, ok?
Só que diante da justiça eterna, no coração dele, disse, quando eu saí, eu fazia a mesma coisa. Passaram-se 10 anos. Aquele homem, durante 10 anos, cometeu crime nenhum. Aos olhos do nosso pai, ele continuou sendo o mesmo criminoso. Ele não pagou absolutamente nada, porque ele não se arrependeu. Então, igreja acontece isso? Acontece. Quando a gente não busca a verdade, a gente tem alguma áreazinha da nossa vida que a gente não se arrependeu, nós temos a salvação. Ok? Depois eu vou pregar sobre isso, é outro capítulo aí, sobre salvação e arrependimento. Mais para frente um pouquinho. Mas a gente já se arrependeu para a salvação. Guardem isso aí, não vou entrar em detalhes não. Depois eu vou explicar como é que isso é possível. Mas existem áreas na nossa vida que nós não nos arrependemos ainda. Então, aquela área está aguardando a circunstância fértil, o campo fértil, a circunstância aflorar, para dizer, estou aqui. Entendeu? Então isso acontece com a igreja. E a gente precisa ser perito nessas coisas, para a gente identificar a palavra da verdade, tratar, e principalmente em nós mesmos, vivermos em arrependimento, para que a gente, tendo uma mudança de mente constante, a gente vai eliminando esses pontos cegos, que é um campo fértil para o mal. Do que a gente entende sobre igreja, sobre salvação, sobre evangelho, sobre comunhão dos santos, etc, etc, etc. Amém? Veja aí Atos 26. Atos 46? Não, 26. Não, mas ele falou 46, não foi não? Não, foi 26. Versículo 19 e 20, vamos lá. 19 e 20. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, versículo 19. Versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judeia e aos gentios. Anunciei o quê? Final do versículo 20. Que se arrependessem e se convertessem ao Altíssimo Yahweh. Praticando o que, gente? Praticando obras dignas de arrependimento. Sabe o que é digno? Algo que é compatível, algo que é testemunha fiel. Então, culturalmente, se gerou um ambiente religioso que as pessoas, elas dizem assim, estou arrependida, mas não se arrependeu. E o arrependimento fica muito superficial. Elas não mergulham de cabeça mesmo. A gente precisa mergulhar de cabeça no que é pecado. O quão grave aquilo é, quão maléfico aquilo é, quão danoso é, o quão ofensivo ao nosso Pai é, o quão Ele nos ama, o quão a gente precisa meditar mesmo, precisa meditar. Aí essa meditação vai trazer lágrimas. As pessoas se arrependem sem lágrimas verdadeiras. Quando muito é lágrima de crocodilo, né? Tem essa expressão também brasileira, né? Então veja aqui o apóstolo Paulo ele dizendo que ele foi quando ele recebeu a visão do céu, a visão celestial. Ele não foi infiel, mas ele foi fiel. Ele anunciou primeiramente aos de Damasco, para onde ele estava indo. Depois anunciou em Jerusalém. Em Jerusalém, chegou na cidade, agora está falando. Em Damasco, ele diz, eu anunciei para os que estavam em Damasco. Em Jerusalém, ele diz que, já muda um pouco a linguagem ainda, ele anunciou na cidade, em Jerusalém. E não também em Jerusalém, mas na região da Judeia. Ele saiu agora de Jerusalém e foi para a Judeia. E depois foi para os gentios. Ele anunciou que se arrependessem e se convertessem. Se converter é realmente se voltar para o Altíssimo. Se arrependam e se convertam de verdade ao Altíssimo. Se voltem realmente a Ele. Quem sabe Ele vos perdoará. E Ele anunciou isso para que eles praticassem obras dignas. Veio junto à mensagem de conversão ao Altíssimo a necessidade de que eles praticassem obras que eram merecedoras desse arrependimento. Compatíveis, né? Então os santos apóstolos ensinaram que arrependimento gera conversão. E conversão gera prática. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, não se conforme em viver menos do que isso. Ainda que isso venha me incomodar. Mas eu estou lutando muito com isso, eu estou desgastado com isso. Porque você está lutando sozinho, está lutando com o esforço, você tem que buscar a fonte. Sabe como é que a gente luta contra isso? Simplesmente amando a Ele, simplesmente buscando nele a vitória. Me dá a vitória. Eu quero aborrecer esse pecado como tu aborreces. Eu quero odiar o pecado como tu odias. Eu quero entender o quão danoso esse pecado é para a minha vida, quão danoso esse pecado é para a vida das pessoas que me amam, o quão danoso isso é ao teu espírito, isso te entristece. O quanto isso limita a minha comunhão contigo. Então, quando você clama isso,
Você vai na fonte, não precisa ficar lutando contra o pecado. A tua luta contra o pecado é nesse sentido, de buscar na fonte, não se acomodar ao pecado. Então, existe um evangelicalismo em nossos dias que, sabendo a verdade, que a salvação é graça mesmo, prega a verdade pela metade. Diz, não, então você pode se acomodar. Viva da sua vida, da sua maneira mesmo. Pecado, você já está salvo mesmo. Então, os jovens vão viver uma vida prostituída, só tem gente madura aqui, vão transar à torta e à direita, antes do casamento, depois do casamento, não tem nem casamento. Com homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, né? E a expressão é danou-se mesmo. Danou-se é uma expressão nordestina que significa condenado ao inferno. Uma expressão de maldição. Mas eu não estou amaldiçoando, eu estou fazendo um retrato do que já é. Então a vida sexual dos ímpios está danada hoje. Danou-se. Danou-se. Antigamente tinha cabaré, tinha baixo meretrício. Hoje em dia não existe mais. Por quê? Porque as cidades estão cercadas de motéis e as pessoas, muitas saem das igrejas, dia de hoje, de domingo, e vão para os motéis. Estou falando de uma realidade, viu, gente? Não conheço fatos de A, B, C, nada disso não. Não, desconheço totalmente, nunca me interessei em saber. Fatos. Então, mesma coisa, né? O meu comportamento, igreja é um. Estou na igreja, o bispo está ali, não, peraí, vamos mudar a linguagem, que essa piada aqui, né? Oi, bispo, tudo bem? Paz do Senhor Jesus Cristo, bispo. Até maneira de falar, né? Paz do Senhor Jesus. Aí quando o bispo sai, aí vai outras coisas. Então as pessoas têm esse tipo de comportamento. Porque não houve o arrependimento. Então elas se tornaram religiosas. Aderiram à denominação, à placa lá da igreja delas, né? Aí estão lutando por aquele partido que tem lá o nome. Igreja mais santa do que as outras. Então a minha bandeira é essa. Eu tenho que ir atrás de gente para a minha igreja. A minha bandeira é a melhor. Bota perfume. Bota perfume de Paris. Se possível, amarrava uma corrente para a pessoa ficar presa na cadeira. Quem fosse entrando ia aprendendo na cadeira. Para não sair de jeito nenhum. Então, são as coisas. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Capítulo 7. A gente está já na reta final. Estamos nos aproximando. Ainda não entrou na aterrissagem não, viu, gente? Quando chegar perto, eu vou dizer, aperta o cinto, que a gente vai aterrissar, mas não chegou ainda não. Ainda estamos no cruzeiro, mas já está perto do final. 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. 7, versículo 9 e 10. Os homens vão ler o 9 e a mulher vai ler o 10. Eu quero ouvir agora as vozes masculinas e femininas. Os homens vão ler o versículo 9 e as mulheres vão ler o versículo 10. Aí todo mundo já achou? Veja que eu estou dando tempo. 2 Coríntios 7. Vamos lá. Os homens aí. Amém? A mesma edição que a minha. Vamos junto. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo o Altíssimo, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Mulheres, versículo 10. Porque a tristeza segundo o Altíssimo produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz mas a tristeza do mundo produz morte. Aleluia. A tristeza segundo o Altíssimo produz salvação. Ela é eficiente, ela vai produzir. Ela não falha. Salvação. O que é salvação? No ano passado eu mencionei esse versículo aqui também, parte da mensagem. Salvação é libertação, ela vai te libertar. Quando você se entristece, uma tristeza do arrependimento. Veja o versículo 9. Paulo diz agora, ele está escrevendo a segunda carta aos Coríntios. Ele está dizendo, agora eu me alegro. Não porque vocês foram contristados, mas porque vocês foram contristados para arrependimento. Pois foste contristados segundo o Altíssimo Yahweh, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Então, o arrependimento, ele traz um contristamento. Ele traz um entristecimento. Só que esse entristecimento é para que a gente não sofra o dano, a consequência do ato errado, pecaminoso. Ou seja, ela vai mudar a nossa ação. A tristeza, segundo o Altíssimo Yahweh, produz salvação. O versículo 9 fala que a tristeza, segundo Yahweh, traz arrependimento. E no versículo 10 diz que ela traz arrependimento para salvação. Amém? Então, não é algo subjetivo. Eu me arrependi. Mas o meu arrependimento só foi uma adesão a um clube novo religioso. Tem gente que o arrependimento é só uma adesão a um clube novo religioso. Saiu da denominação A e foi para a denominação Z, porque já passou pela B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aí chegou na Z. Aí o arrependimento foi só de não ter chegado na Z antes. Mudança de clube.
Era torcedor do esporte, foi pro Náutico, né? Então tem gente que tem vivido algo parecido com isso. Arrependimento tem sido pouco pregado, eu confesso, eu também tenho pregado pouco, né? E eu glorifico algum pai por essa oportunidade de estar aqui com vocês pregando sobre arrependimento. Mas que a gente possa viver isso e crescer na prática do que é isso. Então, não, essa tristeza não é uma culpa emocional, não é um remorso. Não é tipo assim, eita, errei de novo, eita, pequei de novo. Não. Mas eu errei. Foi contra o meu pai que eu fiz isso. Foi contra mim mesmo em segundo lugar. Foi contra as pessoas que mais me amam em terceiro lugar. Foi contra a igreja do meu rei em quarto lugar. Porque toda vez que você peca, pecado gera morte. Aquele pecadozinho que parece que tem valor nenhum. Você está pecando também em quarto lugar contra a igreja. Porque de você ser aquela força que você é, você vai estar deixando de ser a força que você é. Para ser alguma coisa que Satanás quer que você seja, que não é a verdade. Mas você vai estar vivendo aquilo. Por quê? Porque você pecou. Então a gente deve se entristecer e permitir que o Espírito Santo traga tristeza, mas uma tristeza que vem do entendimento da revelação da verdade. Amém? O princípio apostólico é, onde não há mudança de mente, metanoia, arrependimento genuíno, não há mudança de padrões, também não haverá verdadeira mudança de comportamento. Pode haver fabricação de comportamento. Eu posso ficar até um tempo sem praticar determinadas coisas, feito o criminoso na cadeia. Algo externo obrigou ele a não praticar o crime. Ele nunca mudou, continuou sendo criminoso. Então, coisas externas podem me obrigar, entre aspas, a não pecar. Mas como eu nunca me arrependi acerca daquele pecado, posso não estar praticando de forma histórica, na minha história de vida. Mas o pecado vai estar sendo consentido dentro de mim. E quando eu me arrepender de verdade sobre aquele pecado, eu recebi cura para aquele pecado. Então, em último lugar, eu quero mencionar que o arrependimento ele precisa ser um estilo de vida da igreja. Então, arrependimento não é só lá quando eu me converti, que eu vi que eu estava vivendo uma vida indiferente ao meu Criador. Eu vi que eu estava vivendo uma vida religiosa sem o Salvador nesse mundo. Mas o arrependimento se tornou algo presente no meu dia a dia. E hoje, o que é que eu tenho de me arrepender? Não bebo, não fumo, nunca matei, nunca roubei. Me arrepender de quê, né? Então, arrependimento não é essa mudança exterior, tanto quanto é uma mudança profunda e contínua. Quando o apóstolo Paulo dizia assim, eu sou o pior dos pecadores, não era uma falsa modéstia, tipo assim, eu sou muito humilde. Não era isso. Ele tinha uma convicção disso. Mas como é que uma pessoa tão consagrada, uma pessoa tão íntegra, se via como alguém tão pecador? Vocês sabem essa resposta. Eu costumo trazer aquela imagem de alguém que estava dentro de um lugar escuro com vestes brancas. Aí lá naquele lugar escuro entrava um pouquinho de luz, aí ele viu umas manchas grandes na roupa branca. E a roupa está com as manchas. Só que ele foi saindo daquele lugar escuro, daquela caverna, em direção à luz, e à medida que foi clareando, ele foi limpando aquela mancha grande. Aí disse, não, minha roupa agora está branca. Mas ele continuou saindo do escuro, e quanto mais se aproximou da luz, imagine alguém que está escalando uma montanha, um Alpe suíço, certo? Que é gelo, você tem que usar um óculos com proteção UV. Porque o gelo fica mais do que branco, ele fica um azulado quando o sol bate. E aquele azul é ondas UV, que queima, né? Que traz catarata e tudo. Então, você tem que usar aquele óculos grandão para fazer aquela subida lá nos Alpes suíços, tá certo? Aí você vai subindo, aí quando você está lá no sol forte mesmo, você já lavou a roupa várias vezes, já secou, já pensou que estava limpa. Mas quando está lá no sol, você vê que ela tem muitas manchinhas. Muitas manchinhas. Então é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando você mais se aproxima dele, em comunhão, você vai enxergar uma quantidade maior de pecados que você não via antes. E você vai dizer assim, realmente, a graça é grande, teu poder tem operado em mim, não para eu ficar naquela mancha grandona lá do passado. Aleluia. Que eu pensava que era mancha grandona, mas não, era... Aqueles pontinhos pretos que fazia a mancha grandona também está presente, o mesmo pontinho, só que estão espalhados. Aí eu pensei que minha roupa está alva. Aí você vai buscar aquele que te lava, o sangue de alça para lavar as vestes. Aleluia. Romanos 12, versículo 1 e 2, eu acho que é muito conhecido da igreja. Diz, por misericórdia, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Sacrifício não é algo fácil, é algo difícil. Apresente teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Altíssimo. Esse é o culto racional, o verdadeiro culto, com a razão mesmo, com a lógica. Na verdade, o culto é esse. Se você não estiver fazendo isso, você pode ir para a congregação do salto pentecostal maior, do retetel do grito que ressoa nos quatro cantos da terra. Pular e pensar que isso aí é adoração, mas não vai fazer diferença, porque a adoração ela tem um fundamento.
apresentar a vida, o corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. E não, aí vem o I. O I é uma adição, certo? Uma preposição aditiva. É fazer isso e não vos conformar com esse século, que é a forma desse século. Mas transformar a nossa mente pela palavra, para que experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Para que a gente possa experimentar. Ele quer que a gente experimente. Então veja como o arrependimento leva ao relacionamento, o relacionamento leva você a desfrutar, a experimentar, a acessar coisas superiores. Eu queria que vocês abrissem para a gente concluir Apocalipse capítulo 2. Do começo ao fim, a Escritura fala-nos sobre arrependimento, mudança na nossa mente, pela verdade, pela palavra. Apocalipse 2, capítulo 8? Não. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Agora as mulheres vão ler o 4 e os homens vão ler o 5. De carreirinha, viu? Apocalipse 2, as mulheres vão ler o 4 e os homens vão ler o 5. Podem começar. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste a teu Pai. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui quem está falando isso é o próprio Yahushua para a igreja em Éfeso. Está falando sobre a necessidade da igreja arrepender-se, que é também uma era, né? Foi lá a era dos apóstolos e dos pais da igreja, os bispos que foram ordenados pelos próprios apóstolos, para que houvesse esse arrependimento, porque ela estava abandonando o primeiro amor, a vitalidade inicial, a comunhão com ele. E aí a palavra diz, arrepende-te e volta à prática. Arrepende-te e volta à prática. Veja como a ação está ligada ao arrependimento. Então, isso precisa ser um ato constante da igreja, de avaliação, de buscar nele a correção. O princípio apostólico é esse. O verdadeiro discípulo de Yahushua vive um constante alinhamento com Yahushua. Vamos dizer essa frase? O verdadeiro discípulo de Yahushua vive um constante alinhamento com Yahushua. Vocês lembram que, como no primeiro século, os discípulos eram chamados de seguidores do caminho. Ele é o caminho. Então, você está seguindo alguém, você precisa estar o tempo todo alinhando o teu caminho com o dessa pessoa que você está seguindo. Então, é um conceito de discipulado, um conceito intrínseco da vida da igreja. A igreja, que somos nós, precisamos estar constantemente, como um estilo de vida ininterrupto, alinhando, confrontando pensamentos nossos, confrontando frases que há no mundo. Não é você ser crítico, não. Está condenando, não. Condenando os irmãos, condenando as denominações, condenando a família, né? Frases de pessoas da família, de colegas amigos. Mas você, o tempo todo, você vai estar examinando e buscando em oração, que é milagre que precisa. Em oração, buscando essa direção. Então, o que é que o nosso Pai Yahushua está buscando em nós? Agora estamos na aterrissagem. Então, aperta o cinto para a gente estar aterrissando agora, tá certo? Aleluia. De tudo que vocês já guardaram até aqui, aleluia. E Yahushua está buscando, não propriamente multidões, mas ele está buscando discípulos verdadeiros, quebrantados, que permaneçam assim. Amém? Amém? Permaneçam assim, com mentes renovadas. Que a minha mente, a sua mente, seja incansável em estar se renovando na palavra. Estude para conhecer, conheça para meditar nela, medite para que ela seja parte de quem você é, e confesse para reinar com a palavra. Amém? Não cesse de falar desse livro. O arrependimento verdadeiro, ele vai restaurar a nossa alma, restaurar o nosso corpo, trazer até saúde física. A Escritura diz isso, que ela é vida e saúde para o teu corpo. Assim como maçãs de ouro em salvas de prata, bandeja de prata pura, maçã de ouro, assim é a palavra. Amém? Então essa palavra do nosso Pai, ela é cura. Ela é cura até para o nosso corpo. Ela cura a nossa consciência, ela redireciona cada um de nós a avançarmos. Amém. Então, uma palavra de arrependimento para a gente orar. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E você que me acompanhou até aqui, eu glorifico como Pai por sua vida, saiba que isso é obra dele, e que você entenda isso. Esse chamado é dele para uma vida de crescente arrependimento. Ele está te chamando agora. Coloque aí nos comentários para abençoar outras vidas. Eu vou viver pela graça do Salvador mais o verdadeiro arrependimento. Aleluia. Amém. Fica na paz, um abraço forte. Aleluia. Amém.